Então, quando a gente fala de doenças, né, infecto-contagiosas, a gente precisa ter, né, em mente a cadeia epidemiológica de transmissão, tá? Eu não quero que vocês decorem, tá? Tudo que a gente decora, um certo tempo você esquece. Eu preciso que vocês raciocinem comigo. Se eu tenho uma cadeia epidemiológica, eu tenho os elementos que fazem parte dessa cadeia, né? O agente infeccioso, no caso o nosso vírus, a gente está falando aqui de doença respiratória, tá? A gente tem o hospedeiro, a gente que acaba sendo, né, a pessoa que acaba transmitindo e o reservatório é a pessoa que acaba recebendo aí esse vírus, e o reservatório também é aquele que vai armazenar ali, né, e multiplicar o agente. Então, se for um vírus, é o vírus, se for bactéria, bactéria, por aí vai, tá? E eu tenho também a saída, né? Eu tenho um reservatório de entrada e tenho um reservatório, aquele que vai expelir. Então, se eu tenho lá um hospedeiro, que ele foi lá, multiplicou o vírus dentro dele, espirrou para o ar. Se a doença, tá, for causada por gotículas, essas partículas, ela tem... Vamos pensar que as gotículas são pesadas, e realmente são, tá? A grosso modo aqui, ela tem acima de 5 micras, o tamanhozinho dela acima de 5 micras. Só dela ser acima de 5 micras, ela deposita, ela não fica suspensa. Então, quando eu tenho essa informação, que o vírus, ele por gotículas, eu já sei qual é a máscara que eu vou utilizar. Se ela não fica suspensa no ar por muito tempo, eu posso utilizar uma máscara comum, uma máscara cirúrgica, essas que são descartáveis, simples assim. Se o meu agente infeccioso for transmissível por partículas menor que 5 micras, aí eu preciso me precaver, eu preciso me prevenir mais. Sendo que essa prevenção maior, eu preciso ter uma máscara mais potente, uma máscara que me permita segurar, né, esse vírus para que ele não entre em contato com o meu, né, sistema respiratório. Simples assim. Se você só, mas eu vou decorar todas as doenças, eu vou te ensinar um macete para que você decore pelo menos as que são transmissíveis por aerossóis. Você sabendo essas, todas as outras que te perguntarem são por gotículas, tá? Exceto em casos especiais. Por exemplo, vamos lá, teve algumas pessoas que já me responderam aqui. Tuberculose e Covid. Muito bem. Outra pessoa aqui. Covid eu sei, outras não. Muito bem, perfeito. Olha, tuberculose, né, se o paciente for bacilífero, se ele estiver dentro do... E uma coisa super importante. A tuberculose transmissível, né, pelo sistema respiratório, é só a tuberculose pulmonar. Temos outros tipos de tuberculose, miliar, né, e etc e tal. Não pode, não precisa. Só a pleural, por exemplo, não precisa N95, tá? A doença que eu preciso utilizar, a doença da tuberculose, que eu preciso utilizar é a tuberculose pulmonar. Ponto. Se tiver uma questão, tuberculose óssea, tuberculose miliar, não. Vai pegadinha. Tuberculose, aí a gente vai dar lá. E se tiver a questão, tuberculose pulmonar, é nessa que você tem que, tá? Assinalar. Geralmente tem essas questões aí. Então, você precisa estar atento. Então, a tuberculose, sim, tá? N95, ela é transmissível quando o paciente está na fase de transmissão, no caso bacilífero, tá? Porque ele entra no esquema de tratamento e após 15 dias de né, que a gente chama, né? O medicamento lá que ele faz a utilização. Ele tem 15 dias de tratamento e depois disso ele vai tomar lá a sua dose assistida numa unidade básica de saúde, tá? Então, o esquema para tuberculose, ele é bem específico. Ele tem fases, tá? Mas não é essa a live de hoje, não é sobre o tratamento da tuberculose em si, e sim sobre a máscara que você vai utilizar. Então, você precisa ficar atento. A tuberculose pulmonar, eu utilizo a máscara quando o paciente ele for, né, transmissor aí, bacilífero, tá? Ele pode entrar no esquema aí de 6 meses de tratamento, mas a fase que ele acaba transmitindo é justamente aí nos 15 primeiros dias, tá? Isso é super importante, porque às vezes você tem lá um paciente, é uma tuberculose que está internado, mas é uma tuberculose pleural, uma tuberculose miliar, ele não é transmissível por, né, aerossóis, tá? Isso é importante. Mas vamos lá. A grosso modo, a tuberculose que você já conhece, a pulmonar, né, é por N95, ok? Perfeito. O Covid, ele é transmissível por um vírus, então, através de gotículas maior que 5 micras. Basta a máscara comum, a máscara que vocês conhecem, que é a máscara cirúrgica. Senão, todo mundo teria que andar com a N95, concorda? Durante a Covid, ou até mesmo agora, que ainda tem locais que são obrigatórios o uso da máscara. Por exemplo, transporte público, local fechado, todo mundo teria que usar a N95. Então, a N95 ela é transmitida por gotículas.
Basta máscara comum, mas assim, trocar máscara, né, tem algumas recomendações de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, no mínimo de 3 em 3 horas, e se tiver sujidade visível, úmida, antes desse tempo, você deve trocar, tá? Geralmente não se recomenda em ambiente hospitalar, unidade de saúde, utilizar a máscara de tecido, tá? Como boa prática, não é proibido, mas como boa prática, até para a sua segurança, não é o adequado, tá? E sim a máscara descartável. Então, como colocar aqui, né? Então, eu já estou explicando. N95, nesse caso aqui a tuberculose e seda pulmonar, e o COVID, você é a máscara cirúrgica, exceto quando eu preciso entubar o paciente, tá? Então, tem os manuais, tá? Os manuais que são recomendações da própria Anvisa, que na vigência de partículas, de aerossóis, né, que ficam suspensas, e ela é gerada através da intubação, aí sim você deve se proteger com a N95, tá? Então, não deixa de estar errado quem colocou COVID, mas você precisa saber que só nos casos que eu tenho geração de aerossóis, tá? E no caso da COVID, é durante a intubação orotraqueal.